E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje para falar do vídeo da semana que vai ser o como começar a investir. Mas antes de eu mostrar para vocês na prática, a gente tem que ter alguns conceitos em mente e algumas informações. Então, para vocês terem uma ideia, em outubro de 2019, o Estadão fez uma pesquisa onde 64% dos entrevistados falaram que gostariam de investir em produtos financeiros. Porém, somente 8% dessas pessoas realmente investiram. Então, dois pontos que eu quero chamar a atenção. Às vezes a falta da importância, do olhar, da atenção, do controle de orçamento, né? O controle das nossas despesas. Isso atrapalha muito os nossos planos. E também desses entrevistados, eles não conseguiram formar a reserva de emergência, que é o custo médio, são pelo menos 6 meses, de 4 a 6 meses do seu custo médio de vida, para que se acontecer alguma eventualidade, algum problema, você possa tocar a sua vida com tranquilidade até organizar ela. Então, esses dois pontos são muito importantes a gente ter em mente antes da gente falar de começar a investir. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de investir, tá? Então, é muito importante a gente ter uma conta no banco digital, porque a gente não pode pagar, investimentos são mensais, né? É um hábito que a gente desenvolve, então a gente não pode pagar tarifa bancária, não pode pagar TED. Então, após você ter essa questão das suas transferências, seja no banco digital ou no seu banco, a custo zero, a gente vai para uma conta em corretora. Porque o que acontece? Os bancos têm sim produtos de investimentos. E é importante você conhecer quais produtos o seu banco te oferece, né? Converse com o seu gerente. Só que a grande diferença entre os produtos que existem dentro de um banco e dentro de uma corretora, a Natália Arcuri até fez uma analogia que deixa isso muito claro, é o seguinte: você pode ir numa loja onde você encontra diversos produtos, você pode ir num shopping, onde a oferta é muito maior. Então, a vantagem da corretora, ou de pelo menos você olhar os produtos da corretora para comparar com o seu banco, é justamente que o que? O portfólio de produtos, né? A quantidade de produtos apresentados, ela é muito superior a que às vezes você vai encontrar no seu banco, tá? Então, assim, o que um bom investidor faz? Ele busca minimizar riscos e aumentar os seus rendimentos. Uma das coisas que a gente tem que ter em média a partir do momento que a gente começa a avançar na questão dos investimentos, né? Lembrando, sempre muito atrelado os tipos de investimento, 2 pontos, ao seu perfil. Existem os testes de perfis que você pode fazer no site da corretora, se você é conservador, se você é moderado e arrojado, e dentro disso eles têm linhas de produtos para oferecerem. E também tem que estar atrelado aos seus objetivos, às suas metas. Mas, de maneira geral, quando a gente avança nesse mundo dos investimentos, a gente busca aumentar rendimento, minimizar os riscos, e uma das formas de fazer isso é diversificando. Aquele velho ditado, não coloque todos os ovos numa cesta, né? Então, assim, o que é diversificar? É você ter produtos de renda fixa, produtos de renda variável e multimercados, tá? Então, diversificar é importante não só com relação à parte da performance, mas sim, é uma estratégia também de minimizar riscos. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, que para investir, tá, não é o dinheiro que sobra. Eu não espero fechar o mês e o que sobra eu invisto. Não. Assim que você entra o dinheiro na sua conta, você reserva e você investe, tá? E aí sim, você vive com o restante dentro do seu padrão de vida, né? Então, lembrando que a gente tem aquela receitinha do sucesso, já tem vídeo ali no canal falando sobre isso, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, você pega o valor de quanto que você ganha, faz aquele percentual e aqueles 30% que são do investimento, você já saca ele e vai para os investimentos, tá? Aquilo que sobra é o seu padrão de vida, tá? Então, e por que eu falo isso? Porque quando a gente encaixa a nossa realidade dentro do nosso padrão de vida, isso te possibilita até um poder de barganha em negociações. Porque quando você paga à vista, por exemplo, você tem acesso a desconto, você tem acesso a negociações melhores. Então, tá aí a importância da gente encaixar o quanto a gente ganha em realmente o nosso padrão de vida, em quanto que a gente ganha, tá? Ou buscar trabalhar isso para melhorar. Uma coisa que eu falo que é um mantra de todo mundo que começa a investir. 3 palavrinhas mágicas. Paciência. Por quê? A gente não muda as coisas como foram por muito tempo de uma hora para outra. Então a gente constrói. É passo a passo, é uma jornada, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Por isso que só 8% daquela pesquisa que eu falei para vocês realmente investiu. Então vamos lá, paciência, ponto número 1, tem que ter paciência.
Segundo, comportamento, porque você tem que mudar o seu comportamento, você tem que quebrar seus paradigmas, seus sabotadores. Mudar comportamento não é fácil, não é de uma hora para outra, é difícil e requer esforço, requer persistência. E hábito, porque não basta você mudar o seu comportamento, aquele novo comportamento, ele tem que entrar como um hábito na sua vida. Então, o mantra para quem quer começar a investir: paciência, comportamento e hábito. E voltando, lembrando que o que? A gente tem que ter definido qual é o objetivo desse dinheiro. O dinheiro, ele não é um fim, o dinheiro, ele é um meio, né? Ele pode sim, ele não é a felicidade, mas ele pode sim ser um meio para você chegar num estado de felicidade. Lembrando que felicidade são momentos, né? São sensações. Então, assim, ó, quando a gente define o que a gente vai querer fazer com aquele dinheiro, a gente cria uma meta SMART, também tem vídeo no canal falando como definir, desenvolver suas metas, né? Porque é importante o quê? Você destinar uma finalidade para esse dinheiro, com data, com prazos, quantidade, né? Ou seja, qual o valor. Definindo então seus objetivos, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para saber em qual produto você vai aplicar o dinheiro para você chegar nesse seu objetivo. E aí, quando a gente vai nos sites da corretoras, existe o teste, depois você abre sua conta, você pode fazer o seu teste de perfil de investidor. O que é esse teste? Esse teste, ele vai mostrar qual é a sua tolerância a riscos, por exemplo. E dentro disso, vai apresentar uma linha de produtos adequada ao seu perfil. Não quer dizer que em algum momento você não pode transitar entre produtos diferentes, até mesmo porque a gente falou da questão da diversificação. O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, não adianta quem é um perfil conservador ir lá para um produto arrojado. Você pode sim pegar um produto de perfil moderado, brincar, sentir e assim ir conquistando aos poucos a sua confiança e principalmente estudando e puxando a responsabilidade para si dos seus investimentos. A gente tem que ter conhecimento e tem que ter responsabilidade sobre o nosso dinheiro, né? Então, quando a gente entende o como que a gente responde a essas oscilações, né, no caso, a gente entende a nossa questão do perfil. E as corretoras, elas disponibilizam esse teste, né, no próprio site, e aí você consegue ter uma noção melhor de como que você vai se adaptar ao produto. E falando um pouquinho dos três perfis, né, o perfil conservador, ele é o quê? Ele prioriza segurança e previsibilidade a risco, né? Então, esse é um pouquinho do perfil. O perfil mais agressivo, o que ele quer? Ele até tolera, né, vamos dizer assim, um retorno negativo por um determinado período. Por quê? Porque ele busca retorno maior sobre o investimento do que o perfil conservador e moderado a um longo prazo, né? Enquanto o moderado é o quê? Ele é um meio termo desses dois. Então, como eu falei para vocês, a diversificação, em algum momento, ela é importante estar entrando no nosso radar, né, no nosso perfil de investidor, para a questão de minimizar riscos, tá? Algumas corretoras até, inclusive, recomendam que a gente faça aqui, quando a gente avança nesse estágio para um perfil, né, de investimentos um pouco mais de risco, é a gente ter 1%, um terço, na verdade, em renda variável, e 2/3 em renda fixa, né? Então, lembrando que renda variável e multimercados já apresentam um certo risco, mas eles são produtos, sim, que é importante a gente ter no nosso radar e em algum momento começar a estudar para quando se sentir apto, sim, aplicar o nosso dinheiro nele. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que a gente não precisa de muito dinheiro para começar a investir, tá? Então, você consegue comprar ações a partir de R$30, Tesouro Selic a partir de R$35, fundos de investimento a partir de R$50, R$100. Então, assim, vamos quebrar um pouquinho essa coisa de que precisa de dinheiro para começar a investir. Não, você pode começar a investir hoje se você quiser, tá? Mas assim, uma coisa que a gente tem que ter muito em mente na hora que a gente vai comprar um produto é ler todas as características daquele produto, ficar atento ao quais são os descontos, a tabelas aplicadas, taxas de administração também, tá, pessoal? Não adianta você pegar um fundo com uma rentabilidade fantástica e pagar uma alta taxa de administração, você vai perder a sua rentabilidade. Então, assim, isso tudo são coisas que a partir de pequenos movimentos, quando a gente começa a ler, começa a ver um vídeo, começa a se interessar, começa a pesquisar, conversar com alguém que já investe, são conhecimentos que a gente vai adquirindo e isso vai nos dar mais segurança e mais bagagem para a gente entrar nesse mundo de investimentos, porque vale a pena, é importante e eu recomendo a todos. Então, eu também vou estar fazendo logo um videozinho
Mais uma vez, um passo a passo de como investir, tá? Eu uso hoje a Isinvest, ela é minha corretora. Não estou fazendo propaganda, é uma corretora que eu particularmente gosto bastante de trabalhar, gosto da clareza, da transparência, é super fácil de mexer. E eu vou estar mostrando um videozinho logo para vocês de como investir, mais um passo a passo. Mas pesquisem em produtos, empresas que têm afinidade com vocês, com seus objetivos. Não se esqueçam de traçar seus objetivos antes também, que é muito importante. E comecem a investir já. É um novo mundo que se abre aí pra gente e é muito bacana.